não tem problemas. Não, a Bíblia está dizendo que Deus amou ao mundo. Quantos aqui estão no mundo? Levanta a mão. Eu e você. Nós vivemos no mundo. Nós vivemos nesse planeta. E é o único que tem vida. E a Bíblia está dizendo que Deus amou esse planeta inteiro. A Bíblia amou o mundo inteiro. Amou. Então Deus é amor. Você pode repetir comigo? Fala assim, Deus é amor. Essa é a primeira verdade que você tem que entender. Mas muitos por aí tentam levar você para Deus, colocando medo em você, dizendo que Deus está irado com você, dizendo que Deus vai punir os seus pecados, dizendo que o seu comportamento te leva para o inferno, e que para Deus não há salvação para você se você não mudar. E começa aquela ladainha de medo, acusação, condenação, o tempo inteiro assim. Deixa eu perguntar aqui, você conhece alguém que só critica o tempo inteiro, sim ou não? Você conhece alguém que só fala os seus erros o tempo todo, sim ou não? Tem. Tem gente que é especialista em apontar o erro. Tem gente que é especialista em ficar apontando o dedo para você, falando o quanto você é errado, falando o quanto você está longe de Deus. Mas essa pessoa não consegue falar desse Deus aqui, ó, do Deus que amou. Ela só consegue falar do Deus irado, do Deus que está pronto para condenar, do Deus que está pronto para jogar um raio na sua cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Deus decidiu, e isso é uma decisão dele, e graças a Deus por essa decisão. Deus decidiu colocar toda a ira e toda a condenação dele em cima de uma pessoa só. Graças a Deus por isso. Então, pastor, o senhor está dizendo então que Deus não está irado comigo? Não está. O senhor está dizendo que Deus não está zangado comigo? Não está. O senhor está dizendo que Ele não quer jogar uma pedrada na minha cabeça pelos erros que eu cometo? Não quer. Não quer. Porque Deus um dia resolveu punir o pecado, e tinha que ser punido. Mas Ele fez isso enviando o próprio Filho dele aqui na terra, para morrer no meu lugar e no seu lugar. Você nunca parou para pensar por que Jesus sofreu tanto? Por que teve que ser daquele jeito? Um homem inocente. Por que ele teve que ser preso por traição, que é o pior tipo? Por que ele teve que ser açoitado? E açoitado, abrindo os vergões nas costas, deixando expostos até os ossos, perdendo sangue. Foi chicoteado o tempo inteiro. Colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, no qual perfurou até onde dava, aqui a sua cabeça, fazendo sangrar. Batiam com caniço na cabeça dele. Prenderam ele numa cruz, segurando o próprio peso nas duas mãos e nos pés. E para respirar ele tinha que levantar o peso dele. Por que será que Jesus sofreu tanto assim? E por que depois, para certificar de que ele estava morto, ainda pegaram uma lança e cutucaram o lado dele, furando? Por quê? Porque o pecado realmente é terrível. Eu não estou aqui para dizer que não é. Roubar é ruim, mentir é ruim, prostituir é ruim,
assassinar é ruim. Todo tipo de pecado que nós cometemos por aí é ruim, sim. E é errado. Mas Deus resolveu punir esse pecado que você comete hoje em uma única pessoa. Em quem? Jesus. Só nele. Por isso que ele sofreu tanto. Então, naquele momento em que Jesus estava ali na cruz do Calvário, ok? No momento que Jesus estava ali, e aí, vou chamar alguém aqui, Rui, me ajuda aqui, por favor. Naquele momento que o Senhor Jesus estava ali na cruz do Calvário, vou chamar o André aqui também, e o irmão que está do lado aí, do lado do André, vem? Vem, pode vir. Quem que é o Samuel? Samuel. Abre os braços aí, Rui. O André vai segurar de um lado e o Samuel do outro, para não descer o braço, viu? Aí. Isso, fica atrás aí. Ok. Então, naquele momento em que o Senhor Jesus aqui, figurado pelo Rui, estava naquela cruz do Calvário, naquele madeiro, o Senhor Jesus estava fazendo uma substituição. Porque quem realmente peca sou eu e você. Quem realmente são pecadores são os homens daquela época, os homens que vieram antes, e nós que viemos depois, e aqueles que virão depois de nós. Mas Deus um dia tomou uma decisão. E você sabe qual que foi a decisão que Deus tomou? Foi a seguinte: eu mato todo mundo ou eu mato um? Eu vou punir todo homem que eu criei na face da terra, ou eu vou punir só um? E você sabe qual foi a decisão que Deus tomou. Deus enviou o Filho, Jesus, aqui na terra, para substituir você. Coloca a mão no seu coração. Fecha seus olhos. Repita comigo, fala assim: Jesus na cruz estava me substituindo. E assim, era eu que deveria morrer no lugar dele. Mas Deus me amou e ele morreu no meu lugar para me perdoar completamente. Olha para mim. Foi isso que aconteceu na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus desceu para substituir você, para que você receba desse amor aqui, ó. E se você continuar lendo o texto, você vai entender o que eu estou dizendo. Olha lá, porque Deus nos amou, então, de tal maneira que deu o seu Filho. Quem? Jesus, unigênito, para que todo o que nele crer, não o quê? Pereça, mas tenha a vida eterna. Só. É só isso. Aquele que crer em Jesus não vai perecer. Aquele que crer que Jesus levou na cruz todos os nossos pecados, não vai perecer. Não vai perecer. Mas aquele que crer terá o quê, meus irmãos? Terá a vida eterna. Então, isso aqui foi a substituição. Repita comigo, fala substituição. Toda a condenação que viria sobre você foi colocada sobre ele. Toda punição que devia vir sobre você foi colocada sobre ele. Toda consequência de pecado que deveria vir sobre você foi colocado sobre ele. Agora, eu vou te ensinar algo mais importante ainda, presta atenção. Jesus é o Filho de Deus, sim ou não? Sim. A obra dele na cruz foi única, sim ou não? Então agora nós temos um dilema aqui, que você precisa entender. Jesus está aqui nesse tempo. Só que antes dele, tiveram muitos homens na terra. E muitos que morreram. Durante o tempo que Jesus estava aqui,
Muitos também conviveram até com ele. E depois que Jesus morreu, nós estamos aqui. E muitos ainda vão nascer. Presta atenção, a obra de Jesus na cruz, ela foi tão abrangente que alcançou todos os homens do passado, todos os homens do presente e todos os homens do futuro. Quando eu digo para você que toda condenação caiu sobre Jesus, a condenação daqueles que estavam no passado, do presente e do futuro também caiu. Jesus não vai vir de novo para morrer na cruz. Já aconteceu uma única vez o sacrifício do Cordeiro. Por isso, a obra de Jesus alcança passado, presente e futuro. Repita comigo, fala assim: eu fui perdoado no passado, no presente e no futuro. Amém? Obrigado. O que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte para você. Hoje nós estamos aqui numa linha divisória. E essa linha divisória que nós estamos, ela está marcando o quê? Está marcando o seu passado, está marcando o seu presente, no qual você está aqui agora, e vai delimitar também aquilo que virá a ser seu futuro. Por isso, se Jesus morreu pelos nossos pecados passados, presentes e futuros, a obra de Deus na sua vida alcança o seu passado, o seu presente e o seu futuro. Não importa o que você fez antes. Não importa o que você fizer agora. E não importa o que você vai fazer depois. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você não vai perecer. Você terá a vida eterna. Diga amém, meus irmãos. Então eu estou aqui para te falar de um Deus que é amor. Eu estou aqui para te apresentar um Deus que é amor. E de um Deus que está sorrindo para você. Sorrindo. Deus sorri para você. Ele é um Deus feliz para você. Ele não está pensando nada de mal a seu respeito. Pelo contrário, Ele está com os braços abertos para receber você. Agora, o que você precisa reconhecer? Você precisa reconhecer que você necessita dEle. Porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Deus nós não podemos nada. Você não pode fazer absolutamente nada. Nada. Sem Deus. Tudo você precisa dEle. Diga amém. Você tem que reconhecer que a sua vida sem Ele não é nada. Você tem que reconhecer que você precisa dEle em tudo aquilo que você faz. Por isso, nós vemos então na palavra de Deus vários homens que tiveram um encontro com Deus, e nesse encontro muita coisa aconteceu. A vida foi transformada, a minha vida foi transformada, a vida dessas pessoas que estão aí do seu lado foi transformada por causa de um encontro como esse aqui. Por quê? Porque nós vimos que precisamos dele, reconhecemos que somos dele totalmente. Não existe salvação em nenhum outro. Não existe ninguém que possa mudar a sua vida, mudar a sua história, a não ser Ele. Jesus é tudo o que nós precisamos. Tudo. Mas para isso, você precisa colocar-se nas mãos dEle e abandonar a velha vida e dizer: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero o Senhor na minha vida, em o nome de Jesus. Por isso, hoje é um dia de nós abandonarmos aqui o passado. É um dia de você deixar o passado. É um dia de você deixar as coisas do passado. É um dia de você virar para Ele e falar: Senhor, eu fiz, mas eu deixo. Eu cometi, mas eu abandono isso aqui. Senhor, me ajuda. Hoje é dia de você pedir ajuda para Ele. De você dizer para Ele que sozinho não consegue.
Ninguém consegue. Você não consegue se mudar sozinho. Você sabe disso. Todos nós temos um pecado de estimação. É aquele que mais tenta você. Você comete muitos, mas você tem aquele que é de estimação. Você tem aquele que vira e mexe, você está caindo nele. E depois o que você fala? Fala, poxa vida, por que eu caí de novo? Por que eu fiz isso aqui de novo? Por que eu não resisti mais um pouquinho? Porque acredite em mim, tem gente que não quer pecar. Tem gente que não quer fazer, mas acaba fazendo. Hoje, então, é dia de você deixar isso. E você falar, Senhor, sozinho eu não consigo. Até então eu tentei sozinho, mas sozinho eu não consigo. E para a gente já caminhar para o final, eu quero comentar com você, só comentar a história de um homem aqui na palavra de Deus, que tentou sozinho a transformação. Ele tentou andar sozinho, tentou fazer as coisas sozinho, tentou resolver sozinho na força do braço dele, até que chegou ao fundo do poço. E o nome dele, aqui na Bíblia, é Jacó. A partir de Gênesis capítulo 32, se você quiser ler depois. Jacó, o próprio nome diz que é enganador, trapaceiro. Trapaceou o pai, a mãe, o irmão. Logo depois tentou trapacear até o sogro. Jacó era difícil. O nome dele era ladrão. Esse era o nome dele. Enganador. Usurpador. Quando ele nasceu, mas o irmão dele, a Bíblia relata que eram gêmeos. E você sabe, gêmeos, um tem que nascer primeiro. A Bíblia fala que ele veio grudado no pé do outro. Ah, pastor, eu fazendo carinho de você. Quando você está na piscina que você pega no pé do outro, você faz isso só para uma coisa. Você quer derrubar o outro. Só serve para isso. Quando alguém está subindo numa árvore, você pega no pé dela, é só para uma coisa, porque você não quer que ela sobe. Você quer subir primeiro. Mas Jacó era esse. O próprio nome dele diz que ele era enganador, mentiroso, ladrão. Agora, eu estou vendo aqui, ó, tem muito crachá aqui. Como que é seu nome? Mateus, Wagner, qual que é o seu nome? Leone, está aqui. Qual que é o seu nome aqui? Rodrigo. Olha no crachazinho aí o nome que está aí. Pode olhar. Olha a pessoa que está do seu lado aí, o nome dela. Bonito, não é? Bonito. Leone. Um bonito. É. Leone. Em italiano. Porque em português é leão. Muito bonito. Só que deixa eu te falar uma coisa. Esse nome aí é um nome que você usa para as pessoas verem. Mas existe um nome que está aí dentro de você que ninguém vê. Ele se manifesta depois. Talvez está se manifestando tanto que as pessoas até estão vendo até um pouco mais. Mas tem gente com nome aí interno de estuprador, ninguém sabe. Quem sabe? Ninguém nunca te pegou ainda. Abusador, orgulhoso, arrogante, prostituto. Deus não está interessado no nome que está no seu crachá. Deus quer resolver o nome interno que cada um de nós aqui temos. Os nossos fantasmas, né?
as nossas fraquezas, viciado na bebida, na pornografia. Ninguém sabe. E você sabe de uma coisa? Talvez nunca ninguém vai saber que você faz a coisa muito bem feita. Você apaga os históricos, né? Isso é tudo calculado. Ninguém nem vai saber. Mas quando você está sozinho, o pau quebra. Então existe algo dentro de você que é mais profundo do que esse nome que está aí no seu crachá, que está no seu RG. Então Deus não quer resolver nada com Leone. Deus quer resolver com aquilo que Ele pratica, que é dentro. O que Deus quer transformar você é do lado de dentro e não do lado de fora. O que Deus quer mudar na sua vida é aquilo que está dentro de você e não do lado de fora. Deus trabalha de dentro para fora. E aí, a Bíblia diz então que esse Jacó aqui, ele era usurpador, enganador, trapaceiro, e foi enganando todo mundo e tentando sozinho. E um dia ele caiu em si. Ele estava lá com o sogro dele e ele achou um mais enganador que ele, o sogro, que passou a perna nele pelo menos 10 vezes. Ele pegou e falou: rapaz, que é isso aí? Eu acabei de entrar numa escola aqui que eu tenho um professor, ué. Que é isso? O camarada era difícil. Chamava Labão. É o ladrão, né? Labão. Aí Jacó caiu em si, pegou e falou: não dá. Eu achei que eu era muito bom em enganar, mas tem outro aqui que é melhor que eu. Então Deus começou a tirar a força de Jacó para transformá-lo. E você sabe de uma coisa? Labão tocou exatamente aonde precisava ser tocado: na ganância, no orgulho, na inveja, na arrogância. Então hoje nós estamos aqui para tocar também nessas áreas da sua vida. Talvez você está aqui me olhando e você é muito arrogante, orgulhoso, prepotente, né? Você está aqui me olhando e você já cometeu tanta coisa ruim que ninguém nunca vai saber. Vocês homens aqui, talvez você já incentivou mulheres a cometerem abortos. Talvez você, mulher que está aqui me ouvindo, você já cometeu. Ninguém sabe. E ninguém nunca vai saber. Mas você já cometeu isso. Talvez você já vendeu o seu corpo de alguma maneira. Talvez você se entrega voluntariamente, né, para prostituições, drogas, bebidas, maledicências e tudo mais. Talvez eu estou aqui diante de pessoas que matam. Você não tem... Você mata fácil. Você rouba fácil. Você engana fácil. Pois é. Mas você pode enganar. Labão você pode enganar. Jacó você pode enganar. A pessoa que está do seu lado você pode enganar. Mas Deus você não engana. Deus sabe exatamente o nome que está aí dentro de você. Então presta atenção. Ei, olha aqui para mim. Eu não quero falar com o nome que está no seu crachá. Eu quero falar com o nome que tem dentro de você. E que você sabe qual que é. Você sabe. Porque isso ou te dá muito prazer, ou isso atormenta você. E Jacó tinha prazer em enganar, até um dia que achou que um era maior do que ele. Foi aí que ele disse que não deu conta. E a Bíblia diz que ele se encontrou com Deus. E nesse encontro, Deus mudou o nome dele. De Jacó para Israel. Jacó é usurpador. Israel é príncipe de Deus. Jacó é ladrão, roubador. Israel é príncipe de Deus. Jacó é aquele orgulhoso.
arrogante, prepotente. Israel é o príncipe de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus quer pegar esse nome secundário que você tem, que ninguém conhece, e quer transformar esse nome na sua vida, no nome de Jesus. Deus quer te dar uma nova história. Deus quer te dar uma nova vida. Igual esse homem aqui. Se você conhece hoje esse país, Israel, que está aí nos noticiários todo dia, é por causa desse homem aqui. Se você usa o Waze no seu celular, quantos usam o Waze aqui? Ou já usaram alguma vez? É eles que criaram.